Gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu fiquei muito animado quando soube que a Netflix adicionaria ao seu catálogo um filme de horror ambientado no Rio de Janeiro, em 1996, durante uma mega tempestade que ocorreu lá, estrelado em sua maioria por brasileiros, então uma produção nacional, dirigida por um argentino, né? Então, assim, um clubinho latino-americano, que é bom a gente ter em filmes de horror. E quando entrou agora em final de outubro de 2024, eu assisti o mais rápido que pude. E gostei bastante do que vi, não me decepcionei nem um pouquinho com o filme, achei bastante profundo e amei, né, uma citação assim, uma hora que tem um carro e aí tem um muro e tá escrito lá João Carpinteiro no muro. É o John Carpenter, que eu também amo. Claro que a inspiração nesse filme daí do John é de outros filmes que não o meu amado Halloween, né? Não necessariamente o Halloween, que é o meu filme assim, favorito de todos os tempos. Mas gostei bastante. É um filme que a gente tem que prestar bastante atenção nos visuais, né, nas coisas que acontecem, porque às vezes eles não dão todas as informações para a plateia, tá? É claro, eu acho até que podia ter dado um bocadinho mais, às vezes, de background, de história lá para o que a mãe fez com aquela criança, tudo, mas ok, veremos isso mais tarde. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A casa, a ambientação, a iluminação do filme, é maravilhoso aquilo, né? Que trabalho bem feito. Aquela casa que tá caindo, mansão, casona, ela tá caindo aos pedaços, aquela madeira escura, tudo com aquela chuva opressora, né, caindo, e aquela casa toda escura, um trabalho de ambientação muito bom. Mas é assim, começa no passado, lá nos anos 70, acho, que tem uma mãe e uma filha, e a mãe vai tentar fazer uma coisa muito ruim para a filha. E a gente vai ter que prestar atenção, por exemplo, que as duas, a menininha, vamos colocar, né? Porque depois essa menininha vai ser a adulta, lá interpretada magistralmente pela Marjorie este ano. A menininha, ela entra em uma tipo espécie de casa de horrores, ou casa que na verdade é um corpo humano. Então ela está entrando lá e lá ela vai ter algumas experiências não muito boas, né? Ok, depois corta para Marjorie adulta, para nossa personagem adulta. Ela é uma bombeira que está voltando de uma licença médica de 2 meses, porque ela literalmente panicou, congelou ao atender uma ocorrência. Mas ela diz que está tudo bem, só que a gente sabe que ela carrega esse trauma da infância. Então, talvez uma das formas de entender o arco dramático possível, porque eu não vou dar spoiler, né, dessa personagem, é essa necessidade que essa personagem tem de assumir a dor, né? Sei lá, a hora que ela machuca o pé, ela mancar, andar com aquele pé machucado e falar, tá doendo, mas dá para andar, né? Ela é assumir aquela dor, é sair daquela casa que ela entrou na infância, mas para sair daquela casa, talvez ela tenha que entrar numa outra. Se ela vai sair ou não, se ela vai aprender a lidar com a dor ou não, esse arco dramático possível, você terá que assistir ao filme. Mas essa é uma das camadas, né, que tem nesse filme. É essa mulher que, junto com os colegas bombeiros dela, vai atender a um chamado em uma espécie de asilo, em uma residência para idosos, bem na noite em que tem a fatídica tempestade lá de 1996, que matou centenas de pessoas no Rio, deixou milhares desabrigados. Você vai ter esse contexto todo dado no filme. Quando ela e os amigos chegam lá, a casa vai ser assim, tudo para expulsar aquelas pessoas de lá, né? Você percebe que aqueles velhinhos, aquelas pessoas que estão lá, o cara que toma conta, que é um argentino, tudo, eles não querem os bombeiros, eles não querem ninguém lá. E aí a gente vai percebendo que tem um aspecto de HP Lovecraft
porque a gente vai perceber, então, de horror cósmico, porque a gente vai percebendo uns tentáculos, umas coisas assim andando pelo chão, e tem toda a questão da água. O que será que tem embaixo da madeira, do madeiramento daquela casa, daquele assoalho de madeira, hein? E aí então a gente vai ter essas pessoas andando por aqueles cômodos escuros, e aí você vai ter assim um bom pedaço para quem gosta, né, de horror corporal e de horror cósmico. E a gente vai ver que aquelas pessoas que estão ali, elas não querem a presença dos bombeiros nem de ninguém, porque elas têm aí aquela tempestade, tudo é uma oportunidade para que uma coisa muito maior aconteça, né? Tem algumas frases que eles dizem, tipo assim, isso aqui sempre foi um asilo, uma coisa assim, um caso de repouso. Fala, não, isso aqui sempre foi um templo, ok. Templo é de coisa de religião, é coisa de culto. Então você vai fazendo essas ligações, tá? O filme, ele não dá tudo isso tão assim explicadinho pra gente. Ele é um filme que não precisa de jump scares. Eu gostei porque assim, teve horas em que eu fiquei incomodado e fiquei apreensivo. Por quê? Porque eu consegui me identificar com os personagens, ter empatia com os personagens, sem que precisasse ter jump scare, sem que a trilha sonora precisasse ficar estourada no meu ouvido, sem que precisasse ficar me enganando com aqui não tem, aqui não tem. Aí você fala, tá, aqui vai ter. É bom. Não, esse filme não é desse tipo. É claro que existe um descompassozinho de ritmo ali, nada assim que impeça a diversão. Poderia, né, talvez aclarar algumas coisas, mas eu consegui formar uma teoria, mais ou menos já falei alguma coisa, né, aqui. E claro, né, a nossa personagem vai tomar algumas atitudes de filme de horror, né, de Final Girl de filme de horror. Você fala, mas se fulano já te falou isso, você já percebeu isso, como você acredita nisso que fulano te falou? Mas também, gente, isso também tem uma coisa a ver com o trauma, né? É o caso das pessoas repetirem todo esse comportamento destrutivo, autodestrutivo, toda a dor do trauma, porque o filme ele tem essa camada Lovecraftiana, mas ele também está discutindo trauma. Enfim, ele é uma narrativa bastante sofisticada. Eu gostei bastante do filme, as interpretações estão ótimas, a Marjorie este ano está bem boa, muito boa, né? Ela consegue ser Final Girl durona, mas também consegue ser um instinto maternal, porque vai ter uma menininha no filme, e aí você vai ver o paralelo, né? Essa menininha pode estar em perigo como a Marjorie este ano esteve quando era criança. Então, assim, se ela consegue ajudar a menininha ou não, talvez possa ser uma forma de vencer também, de aprender a conviver com esse trauma, aprender a conviver com os machucados, sair daquela casa. De qual das casas? Da casa lá do começo? Então, assim, o filme ele vai jogando visualmente e em termos dos próprios elementos da narrativa, a sua própria estrutura, né? A sua própria sequência. Então, ele é um filme que vai fazer com que você elabore bastantes teorias. E eu acho isso legal, né? Porque muitos filmes hoje em dia, eles acabam mastigando demais e aí não fica tão divertido, não fica tão instigante, perdão, né? Esse aí, talvez eu gostasse de ter entendido um pouco melhor algumas das motivações de algumas das personagens, né? Talvez isso fosse um bônus, né? Mas mesmo assim eu achei um filme bem legal. Tomara que a Netflix adicione mais produtos nacionais bons assim de horror, né? E tomara que isso assim, no Brasil se produz bastante filme de horror, tem festivais. Eu aqui não tenho tempo de ficar seguindo tanta coisa, porque o mundo é muito grande, não sei o quê. E às vezes eu não tenho acesso a esses filmes aqui no Brasil, não sei direito onde procurar, mas eu sei que tem bastante. Tomara que coisas boas desse nível assim venham cada vez mais a estar nos serviços de streaming, né? Muito legal. Tchau.